O Filho como revelação suprema, 29 de janeiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Vamos de leitura diária nesta quinta-feira. O tema já citei e repito novamente: a revelação suprema do Filho, melhor, o Filho como revelação suprema. Portanto, o texto desta semana, o Deus Filho. Portanto, o texto que estaremos lendo encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Temos também a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pelo seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Temos como texto de apoio a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Enquanto você vai ouvindo esta mensagem, seja abençoado, seja curado, seja tocado, seja transformado, seja edificado, seja não apenas abençoado, seja um canal de bênção. Manda essa mensagem para alguém, compartilhe, se inscreva em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos. Deus continua te abençoando. Portanto, veja, ó caros ouvintes, o nosso objetivo através desta mensagem é te levar, ou seja, te capacitar a mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas, reconhecendo-o como a revelação plena de Deus, o único mediador e o fundamento da fé e da vida cristã. Vejamos a voz de Deus. O autor de Hebreus inicia a sua epístola com uma declaração poderosa: Deus sempre falou. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, por sonhos, visões, profetas, sinais, leis. Contudo, agora, nesses últimos dias, ele falou pelo Filho. Isso não significa apenas uma nova forma de comunicação, mas a forma definitiva, plena e final da revelação divina. Jesus não é apenas mais um mensageiro, ele é a própria mensagem viva de Deus. Nele a revelação não é parcial, é completa, não é fragmentada, é perfeita, não é provisória, é eterna. Aleluia! Vai ouvindo aí, pode glorificar também. Quando Deus quis ser plenamente conhecido, ele não enviou apenas palavras, ele enviou o seu Filho. Essa verdade confronta nosso tempo, onde muitas vozes disputam a atenção, a autoridade e obediência, inclusive dentro da igreja. Vejamos se Deus falou de forma definitiva por meio do Filho, porque tantas vezes ainda buscamos outras vozes como preferência final para a nossa fé e prática.
Seja o nome do Senhor Jesus, a revelação progressiva, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aqui vemos a fidelidade de Deus na história. Ele nunca deixou seu povo sem direção. A lei, os profetas e os escritos apontavam para algo maior, o Cristo. Toda a revelação anterior era verdadeira, mas incompleta sem o Filho. Vejamos a revelação final e suprema. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O termo últimos dias não é apenas cronológico, mas teológico. Com a vinda de Cristo, a história entrou em sua fase decisiva. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Com a vinda de Cristo, a história entrou em sua fase decisiva. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, conforme a voz do Pai na transfiguração confirmou. Quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez bem o mundo. O Filho é herdeiro porque é eterno. Ele não apenas redime a criação, mas é o próprio agente da criação. Ele é o próprio agente da criação. E isto afirma sua divindade absoluta, a natureza divina do Filho, o qual, sendo o resplendor da glória, expressa a imagem da sua pessoa. Aqui está uma das declarações cristológicas mais profundas das Escrituras. Jesus não reflete Deus como um espelho distante. Ele manifesta a glória de Deus em essência. Conhecer Jesus é conhecer o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O mesmo Cristo que salva é o Cristo que sustenta. Nada está fora do seu controle. Igreja, família, ministério, história e eternidade. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, a redenção não foi delegada. O próprio Filho realizou a obra, e isso gera exortação sobre as nossas vidas. Não há salvação fora de Cristo, nem santificação longe da cruz. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. A obra está consumada. O Cristo revelador é também o Cristo reinante. Vejamos a exegese de Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 ao 17, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E todas as coisas subsistem por ele. E esse texto confirma a Hebreus: Cristo é a revelação visível de Deus, do Deus invisível, o centro de toda a existência. Cristo é a revelação visível do Deus invisível e o centro de toda a existência. Tudo converge para ele. A centralidade do Deus Filho na transfiguração. A glória sobrenatural de Jesus. Na transfiguração, a glória que sempre esteve em Cristo é revelada aos discípulos. Não é algo acrescentado, é algo manifestado. O testemunho da lei e dos profetas, Moisés, a lei, Elias, profetas, mas desaparecem. E eles aparecem, mas desaparecem quando a voz do Pai ecoa. A mensagem é clara: Cristo é o cumprimento de ambos. Vejamos que a mensagem é clara: Cristo é o cumprimento de ambos.
A aprovação divina do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A expressão eudoquesa revela o deleite eterno do Pai no Filho, como está em Isaías 42:1. O Pai confirma não apenas a missão, mas a natureza divina do Filho. Isso sustenta a doutrina da Trindade. Afirma que Cristo é o centro da revelação. João 14:6, 14, 9 e 10. Portanto, na visão do apóstolo Tiago, vejamos a aplicação temática de hoje. O Deus Filho. Tiago, embora enfatize a prática da fé, nunca separa a identidade de Cristo. Para ele, Jesus é o Senhor da glória. No capítulo 2, versículo 1, a revelação do Filho exige uma fé obediente e transformadora. Não há verdadeira devoção sem submissão à revelação de quem Cristo é. Vejamos, nesse tema do dia de hoje, o Filho como revelação suprema. Na visão teológica do apóstolo Tiago, escritor da epístola que leva o seu nome, nos faz o seguinte: Tiago nos ensina que ouvir a palavra sem praticá-la é engano. No capítulo 1, versículo 22, se Cristo é a revelação suprema de Deus, então rejeitar sua autoridade prática é rejeitar a própria revelação divina. Para Tiago, a centralidade de Cristo se manifesta numa fé que governa palavras, decisões e relacionamentos e liderança. Vejamos que líderes, Cristo não é apenas o fundamento da doutrina, mas o modelo do ministério. Liderar sem ouvir o Filho é conduzir o povo sem direção divina. Homens e mulheres de Deus, conhecer Jesus vai além da informação, é transformação. Ele deve ser o centro da família, do trabalho, da ética e da esperança. Ele sustenta todas as coisas, porque ainda tentamos sustentar a vida sem ele. Se ele sustenta todas as coisas, porque ainda tentamos sustentar a vida sem ele, já estamos indo para a conclusão. Vejamos que Deus falou e falou definitivamente por meio de seu Filho. Não há revelação maior, não há outro mediador, não há outro caminho. A transfiguração, Hebreus e toda a Escritura aponta para uma verdade negociável. Cristo é o centro de tudo. Quando Cristo deixa de ser o centro, tudo o mais perde o sentido. Cristo é apenas parte da nossa fé ou é verdadeiramente o centro absoluto da nossa vida e ministério? Vejamos que esta revelação nos leve a ouvir, obedecer e adorar o Filho. Que líderes e igreja vivam sob a autoridade de Cristo, mostrando ao mundo que ele é o cumprimento da lei, dos profetas e da esperança eterna. A ele seja a glória, agora e eternamente. Amém. Deus te abençoe.